A pergunta persiste há anos: qual é melhor, turbo compressor ou supercharger? Vamos lá, se você só quer uma resposta simples, rápida e descomplicada, turbo compressor. O turbo compressor é melhor que o supercharger. Mas isso não quer dizer que o supercharger não tenha benefícios incríveis. Vem comigo que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao Alto RPM, senhoras e senhores. Eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Hoje é dia da gente desenvolver um pouquinho das ideias aqui dessa competição muito rara, inclusive no Brasil, porque supercharger no Brasil é raro. Tá? Normalmente, quando a gente fala tanto de veículos originais quanto de veículos preparados, turbo compressor sempre é o caminho. E por que o turbo compressor é melhor que o supercharger? O turbo compressor é mais fácil de adequar para um projeto de motor, então existem diversos turbocompressores com tamanhos de rotores, AR, trim, tudo muito diferentes. E aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas opções de supercharger. Então, a gente tem uma variedade grande de turbocompressor aqui no Brasil. Ponto número 1 é esse. Ponto número 2, o turbocompressor, para ele empurrar mais ar para a admissão aqui pelo compressor, ele utiliza os gases de escape, que nada mais é do que energia desperdiçada que vai para a atmosfera. Ou seja, o turbocompressor, para funcionar, ele basicamente, explicando de um jeito bem simples, ele não consome potência do motor. Ele pode consumir por contrapressão no sistema de escape, por aí vai, mas falando de concepção de gases, o turbocompressor é muito mais eficiente quando a gente fala de consumo de combustível e aproveitamento de energia. Não é à toa que todas as montadoras hoje, elas partiram para o turbocompressor nessa era downsizing, né? Salvo um projeto ou outro ali, como a gente teve os Dodge, V8, Hellcat, Demon e por aí vai, que utilizavam supercharger, todas as montadoras utilizam turbocompressor por conta da eficiência. O turbocompressor ele tem um compressor, ele tem a parte da turbina, que lida com os gases de escape, e tem a parte do compressor, que pressuriza o ar para admissão. O supercharger ele é somente um compressor. Tem gente que fala, o turbocompressor supercharger. Tá errado. Conceitualmente, tá errado, tá? O supercharger ele é somente um compressor. E ele funciona por meio de uma polia e de uma correia. O lance, o fato de você ter uma correia para girar essa peça aqui, que trabalha também a milhares de RPM, consome muita energia do motor. O supercharger consome diversos cavalos, dezenas de cavalos de potência do motor, falando de um M24 aqui, pequenininho, para entregar uma potência adicional, né? Porque ele acaba consumindo energia do motor para entregar mais ar, que vai gerar mais energia. A resultante, pessoal, ela é claro, positiva desde que você faça a aplicação do supercharger certo, para a litragem de motor certa. Existem uns detalhes aí que pouca gente conhece sobre o supercharger. O fato é, o supercharger consome muita potência, porque você ligou o motor, de um modo geral, ele está conectado, salvo o caso do supercharger ou dos modelos supercharger que tem uma polia eletromagnética lá que ela consegue se desacoplar durante o funcionamento do motor, como uma polia ali de ar-condicionado dos carros. Mas de um modo geral, toda vez que ele está girando, que ele está funcionando, ele está consumindo potência do motor. Então é por esse motivo que o supercharger foi caindo de desuso. Nesse ponto vai ter gente que vai falar, Murta, mas tem os carros, por exemplo, Top Fuel, Dragster e tudo mais que utilizam o supercharger, eles são os carros mais rápidos do mundo de reta. É verdade, você está certo, mas quando a gente fala de um regulamento de uma competição, isso não significa necessariamente o melhor componente possível. A gente está falando ali de uma aplicação para um motor que utiliza muito nitrometano, que é uma outra pegada, é um outro conceito de motor bem diferente de um motor de rua normal. Então ali é uma questão de regulamento, pessoal, não é uma questão de a melhor possibilidade possível em termos de eficiência energética. Até porque quando a gente fala de um carro com nitrometano, com a porcentagem que um Top Fuel usa de nitrometano, não tem... Quanto mais combustível injetar, mais rende potência. Então é um negócio ali de outra esfera. Não é uma base de comparação boa para a nossa vida real. Só que o supercharger, quando a gente fala de uma vida real, ele tem, como foi o caso do Fiesta Supercharger lá de 2003, ele tem alguns benefícios muito legais. E aí vai muito de uma questão de como é que cada um gosta de dirigir, o que cada um aproveita e por aí vai. Porque o supercharger, ligou o carro, ligou o motor, o supercharger está girando e está empurrando mais ar para dentro do motor. Isso significa que, desde baixas rotações, a gente já tem uma pressão positiva no coletor de admissão. Começou a abrir o corpo de borboleta lá, já tem ar sendo empurrado. Em outras palavras, ele não tem nada do lag, do atraso que a gente encontra em muitos casos de turbocompressor, especialmente quando a gente fala de um projeto, de um carro
que não foi projetado para ser turbocompressor, né? Então quando a gente fala de um projeto, a gente tem que escolher um turbocompressor adequado para o projeto, que se aproxime mais do que a gente está mirando ali de alvo. Então acontece muito de um carro preparado de ter lag do turbocompressor, de não ter uma resposta em baixo giro. No Supercharger não. E é extremamente prazeroso dirigir. No caso do Fiesta 1.0 Supercharger. Então, o Supercharger ele não tem nada do lag, do atraso que o turbocompressor oferece. E isso é um ponto muito agradável no Supercharger. Então, não é porque o turbocompressor é mais eficiente que o Supercharger não presta, tá? Aqui no Brasil, infelizmente, quando a gente fala que uma coisa é melhor que a outra, o pessoal tende a assumir que a outra coisa não presta, é uma porcaria e por aí vai. Supercharger é muito interessante, as respostas do motor são muito interessantes e não estou falando de uma coisa explosiva, mas estou falando de uma coisa responsiva, né? Então no Supercharger você começa a acelerar, o carro já tem o rendimento dele ali. Então por isso eu já tive o Corsa 1.0 que eu adaptei, um Supercharger M24. Que é esse aqui, um Eaton M24, que foi desenvolvido exclusivamente para Ford no Brasil, na época do Fiesta Supercharger, e hoje a gente tem um Fiesta 1.0 Supercharger aqui no canal. Em desenvolvimento, porque a gente vai tornar esse Fiesta Twin Charger. A gente vai usar o Supercharger e colocar um tubo compressor em cima. Em 5 mil RPM ele tá cortando. Nossa, mano. Oh. Tá meio idiota aí. Tá meio idiota. Se você não estava sabendo disso, por sinal, já aproveita, se inscreve no canal, confere a playlist aqui do Fiestinha, que a gente chama de Charles, porque ele é Super Charles. Então, voltando para fora do projeto, falando de qual é melhor, de um modo geral, o turbocompressor é muito melhor quando a gente fala de potência máxima, de eficiência energética e por aí vai. Lembrando que, cara, o Supercharger também é extremamente divertido. O ponto é que o Supercharger é menos utilizado no Brasil, a gente teve menos contato com o carro Supercharger desde o início do desenvolvimento do nosso mercado automotivo aqui. Não é que a gente não teve contato, a gente teve menos contato que, por exemplo, o pessoal dos Estados Unidos. Tiveram alguns modelos aqui no Brasil equipados com o Supercharger. As primeiras gerações do Mini 1.6, eles usavam um Eaton M45, que é o Supercharger adequado ali para aquele motor 1.6. Respostas muito interessantes. Eu gosto do som do Supercharger, tem muita gente que detesta, mas eu adoro o som do Supercharger. Além do Mini, teve há muito tempo os motores Mercedes 1.6, 1.8 lá que utilizavam Supercharger também. Teve modelo com M45 ou com M62, né? M62 é a litragem do Supercharger, é o deslocamento do Supercharger. Vou falar isso para vocês no outro vídeo aqui, já que a gente está retomando a história do Supercharger. Então sim, tiveram alguns carros aqui no Brasil com Supercharger, mas prevaleceu o mais eficiente, que é o turbocompressor. Eu gosto dos dois, vai para a preferência aí pessoal de cada um. Outra coisa, como a gente teve menos contato, menos disponibilidade de Supercharger, quando a gente fala de upgrade, de preparação de motor, é mais complexo. O pessoal às vezes pega um Supercharger, é mais complexo de olhar e fala, pô, mas não, vamos turbinar logo, que é mais fácil, porque como o pessoal normalmente, o Supercharger tem as delicadezas quando a gente fala de um projeto. Ele tem que ficar perfeitamente alinhado a polia dele com o restante das polias que vão fazer a transmissão de rotação para o Supercharger. Ele precisa de um espaço diferente ali, então tem que achar onde colocar, tem que fazer um plate para prender o Supercharger. Ele tem essas complexidades maiores. E infelizmente, como tem pouca informação sobre o Supercharger, o pessoal acaba pegando qualquer Supercharger para qualquer motor e monta um projeto errado.
E o que acontece? Existe o supercharger certo para o tamanho certo de motor, assim como o turbo compressor. Então tem gente que pega o M24, troca a polia aqui para ele girar mais, para ele empurrar mais ar para dentro do motor, esquecendo completamente que tem a questão de temperatura do ar, que tem a questão do limite de giros do supercharger, e pega um supercharger M24 e coloca no motor 2.0. É a mesma coisa, só que com resultados diferentes do que você pegar uma turbina de Up TSI 1.0 e colocar num Golf GTI 2.0. Tá errado, não tá certo. O dimensionamento tá errado. Então, bom, eu vou fazer um outro vídeo depois para explicar para vocês a questão dos limites de giros do supercharger e o que significa o M24, 45, 62 e por aí vai. Mas é isso, o turbo compressor é mais eficiente, ele tende a entregar mais potência no final das contas, quando a gente fala especialmente de motores menores, mas o supercharger tem respostas maravilhosas em baixas rotações. Então, já temos aí um vídeo, um conteúdo para clarear as ideias de muita gente que não tem contato nem com turbo, nem com supercharger e quer saber qual dos dois é melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha dado para agregar mais informação aí. Deixem as dúvidas de vocês nos comentários que a gente vai respondendo na medida do possível. E outra coisa, quando você pega um vídeo como esse aqui, cheio de informações técnicas, e compartilha com seus amigos e amigas, eles falam, caramba, essa pessoa é extremamente inteligente e consome conteúdo de qualidade. Além, é claro, de ajudar o Auto RPM. Então, pessoal, a gente se encontra numa próxima. Tudo de bom pra vocês, um forte abraço, valeu e até já!